Olá, amigo aviador. Você que acompanha as nossas mídias aqui da Abrapac na internet, sabe do nosso empenho em preservar a memória recente da aviação civil brasileira. E nesse intuito a gente está trazendo uma pessoa muito especial aqui à nossa associação para conversar comigo e com o comandante Daniel Ribas, diretor de comunicação da Abrapac. Aqui do nosso lado está ninguém menos do que o Miron José Coelho, controlador de tráfego aéreo aí por mais de 3 décadas, a parte grande desse tempo todo lá na Torre de Guarulhos, um cara muito estimado pelos pilotos. Quem voou aqui já para São Paulo certamente conhece o Miron, e agora que acaba de se aposentar vai conversar um pouquinho aqui para a gente, para contar como que é a carreira do controlador de tráfego aéreo, o dia a dia, os problemas, as coisas legais. E a gente sabe que o controlador de tráfego aéreo está muito próximo aqui do piloto. Então, por isso que a gente teve essa ideia de fazer uma entrevista com o Miron aqui na Abrapac. Miron, bom dia, boa tarde para quem estiver de tarde ou de noite. A gente sabe que piloto não tem hora, né? É isso. E tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Prazer é muito grande de estar aqui, falar um pouquinho da profissão que eu deixei agora no dia 12 de março, mas a gente continua sempre vivenciando as coisas da aviação, que na verdade é um prazer muito grande falar, de viver a aviação em si, é muito bom. Eu vou dar um testemunho aqui, que o Miron, eu conheço desde o comecinho da minha carreira, como PP ainda na IWM, através de um amigo em comum, e a gente sabe que a profissão de controlador é uma profissão irmã da profissão de aviador. A gente estava comentando aqui em off ainda, que uma não existe sem a outra, né? Absolutamente uma não existe sem a outra. Então a gente quer promover com essa entrevista, além de uma homenagem à carreira do Miron e a todos os nossos amigos controladores, a gente quer promover essa aproximação, né? E além da história recente da aviação, como o Paulo falou, que a gente faz questão de manter preservada, a gente faz também questão de promover essa aproximação e essa irmandade entre aviadores e controladores de tráfego aéreo. Miron, bom dia mais uma vez então. Eu vou pedir para você contar um pouquinho de você, quem é você, onde você nasceu, como que você começou a carreira, né, a sua família, a sua trajetória profissional, onde que despertou essa paixão pela aviação, mais especificamente através do controle de tráfego aéreo. Ok. Bom, eu tenho 56 anos, eu fiz 35 anos de profissão. Eu trabalhei no começo da minha carreira no interior de São Paulo e depois fiquei 31 anos na Torre de Controle de Guarulhos. Foi bastante tempo, passei praticamente a minha vida toda na Torre de Controle de Guarulhos. 31 para 32 anos ali naquela torre. Eu comecei minha carreira no interior, como eu falei, passei um tempinho lá. Desde criança sempre gostei de avião, quem não gosta, qual criança que não gosta de avião, e eu não fui muito diferente. Só que lá no interior já era um pouco mais difícil para você desenvolver qualquer atividade relacionada com aviação. Qual é a cidade que você nasceu? Eu nasci em Andradina. E trabalhei em Urubupungá, que é próximo a Castilho, Três Lagoas, naquela região. Era próximo da hidrelétrica de Jupiá, e fazia o atendimento para as aeronaves da CESP ali e algumas aeronaves executivas também que voavam naquela. O lugar do verão é fresquinho lá, né? Uma delícia, 40, 42 graus na sombra. É muito bom. Tem um sol para cada um lá, é muito tranquilo. Então, trabalhei nessa localidade durante 3, 4 anos ali e depois consegui, através de um concurso interno na TASA na época, e que foi incorporada depois de alguns anos pela Infraero. Daí nessa minha passagem de um curso para outro, eu me desloquei para São Paulo, para Guarulhos. E daí começou a minha trajetória ali na torre de 31 anos. E como que surgiu essa vontade de virar controlador de tráfego aéreo? Quem falou disso para você a primeira vez? Como você ouviu falar disso antes mesmo de você ir para Urubupungá? Na minha juventude eu já trabalhava no aeroporto lá de Urubupungá. Eu trabalhava como abastecedor de aeronave. Olha lá. Que legal. E eu fiquei sabendo do concurso
Era um concurso público, né? Era um concurso público. Eram 54 candidatos para 4 vagas. Federal, um concurso federal. Federal, mas para aquela localidade, era específico para aquela localidade. 54 candidatos para 4 vagas. 4 vagas, eu fui o primeiro colocado lá. Rapaz, daí fui fazer o curso em São José dos Campos, onde a gente, eu acho que posteriormente a gente vai falar um pouco a respeito da profissão. Fiz o curso em São José dos Campos, lá eram 73 alunos, eu fui o 5º colocado do curso e voltei para Urucupungá. Trabalhei 3 anos, fiz o concurso interno e vim para Guarulhos. E em Guarulhos eu fiquei esses 31 anos trabalhando ali. Fiz muitos amigos, minha carreira praticamente toda é em Guarulhos. Eu tenho uma curiosidade, essa é uma profissão de muita responsabilidade, né? Na qual um pequeno errinho pode custar centenas de vidas, né? Eu particularmente, eu sou de outra área, completamente diferente, sou do jornalismo, onde a gente pode cometer erros que até vai fazer mal, mas não vai matar ninguém imediatamente, né? Só de raiva, né, Paulo? Só de raiva. No jornalismo você mata tudo de raiva. Só de raiva. Eu, particularmente, me dá um certo pânico, assim, às vezes, quando eu vejo o controlador naquela sala ali, eu falo assim, cara, se ele errar uma coisinha aqui, vai cair um avião, né? Me conta um pouquinho, como que é essa coisa do estresse do controlador e como vocês controlam isso? Para mim, o grande segredo é esse. Como é que vocês têm, sabe, a capacidade de não surtar, não entrar em pânico e fazer não pensar a respeito, né? Não pensar a respeito. É a melhor coisa, não pensar muito. Ignorância é mãe da felicidade. Cada controlador, cada pessoa, ela tem um ritual próprio de como se comportar diante de um serviço tão estressante. É um serviço realmente de alto impacto para o seu físico e mentalmente, principalmente. Então, eu particularmente me preparava bastante antes, eu procurava descansar, nem sempre eu conseguia, naturalmente, mas eu tinha todo esse ritual de preparação antes de você começar um turno de serviço. Então, eu sempre subia na torre, pensando todas as vezes quando eu chegava, que aquela seria a minha primeira vez. E como a gente faz as coisas, pela primeira vez a gente faz com bastante cuidado. Mesmo agora, no último dia de serviço, que foi no dia 12 de março, eu subi pela última vez como se fosse a primeira vez. E me preparando para desempenhar o serviço. E a gente sempre vai pensando que o dia vai transcorrer de uma forma normal, que nada vai acontecer de diferente, e se acontecer, você ter a possibilidade de você realizar as coisas de uma forma satisfatória. Eu sempre pensava desse jeito. E assim, eu sempre procurava pensar em todas as variantes do que poderia acontecer. Lógico que eu não conseguia abranger todas as variantes, mas eu ia pensando dessa forma e isso me ajudava bastante a me concentrar nas coisas que eu ia fazer. O grande lance do controlador de voo trabalhando bem é ele estar concentrado naquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que não é diferente do piloto também, eu acho que não é diferente de algumas profissões que tem. Estar no momento presente, né? Exatamente, inteiro, em tudo, ali, né? Inteiro. Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, você está presente e sabendo o que você está fazendo. Eu me preparava desse jeito. E depois que passava, eu tentava gerenciar aquele estresse que eu passei de uma outra forma. Então eu tinha algumas coisas que eu gostava de fazer, de sair com a família, de ir ao shopping, eu gosto muito de assistir filmes, de ler alguma coisa para me descontrair. Você assistia NFL? Muito. Sou Patriots, né? Patriots. Então, assim, cada controlador ele tem um ritual próprio para ele se comportar diante do controle de tráfego aéreo. E assim, alguns conseguem com bastante maestria, outros sofrem um pouquinho mais em relação a esse estresse, mas na maioria das vezes, os colegas que eu conheci, todos eles se comportavam bastante bem, principalmente os que eu conheci na torre de controle de Guarulhos. Eles trabalhavam muito bem essa coisa. Gerenciavam esse estresse, né? Gerenciava essa bem. pressão. E a gente tem um suporte lá muito grande também. A gente tem a parte de psicologia ali envolvida, você tem o pessoal de Vocês têm um apoio tem, oficial para isso? Existe um apoio para a gente também.
Principalmente Tem aquelas agora. salas de descanso ali ainda embaixo. Sala de descanso, você É tem... muito legal a torre lá, muito Você bem tem todo cuidada. um suporte para você deixar o controlador à vontade, Que legal. para desempenhar no decorrer do turno o seu serviço. Lá em 95, quando eu conheci o Miron, que nós fomos a primeira vez visitar a torre, depois fui mais algumas, cada vez que a gente pousava de Cherokee ou de Tupizinho lá, o Miron sempre nos recebia com o maior carinho, mas eu fiquei impressionado com a estrutura da torre, era muito aconchegante, essa era a palavra. Ela era aconchegante, assim, você tinha aquelas salas embaixo de descanso, Sim. Era um lugar aconchegante para se trabalhar, assim. Até as janelas, a meia luz que vocês deixavam à Sim. noite para conseguir ver do lado de fora, era um lugar muito A estrutura gostoso. era muito boa e muito presente no exercer da profissão. Então ali você tinha uma estrutura que te dava todo o apoio em todos os sentidos para você desempenhar isso daí. Eu tenho certeza que nem todas as localidades no Brasil você tem esse Guarulhos suporte. é a torre mais movimentada, né? Sim. Da América Latina, é isso? Sim, sim. Né? Então, na verdade, é uma grande responsabilidade, mas também é um símbolo de status, né? Trabalhar na Torre de Guarulhos. Como Né? é. A gente vai. Os controladores têm orgulho de trabalhar naquela torre, justamente por essa estrutura que ela apresenta e que ela dá também. Então é muito bom poder falar assim, eu trabalho na torre de controle de Guarulhos. As pessoas que lá trabalham têm bastante orgulho disso. A gente vai chegar nesse ponto, eu queria só voltar um pouquinho, para explicar para quem está nos assistindo, Miron, como é que se diferencia a carreira do controlador de tráfego aéreo civil do militar? Em que ponto elas se separam, em que ponto elas se unem? A gente sabe da Escola de Especialistas de Guaratinguetá, para os militares. Sim. Né? Muita gente foi maloteiro aqui, voou para Guará, conheceu muito controlador de informação lá. Sim. Mas a gente sabe pouco, a gente sabe de São José dos Campos, do centro de formação de vocês, tem simulador lá, tem tudo. Mas em que ponto isso se diferencia, em que ponto se conecta novamente? A estrutura de ensino é a mesma, só difere os lugares de formação básica. A formação básica do militar é em Guaratinguetá e do civil é em São José dos Campos, no ICEA. Instituto de Controle do Espaço Aéreo lá em São José. Subordinado ao DCEA também? Subordinado ao DCEA, é uma escola militar. Os professores, inclusive, dos controladores que se formam, mesmo sendo civis, na maior parte deles são controladores militares. E toda a disciplina, a avaliação é tudo feito pelo comando da aeronáutica. Então você tem todo o suporte é dado pela estrutura militar. Então você tem ali, mesmo formando civis, você tem todo o corpo docente de militares. Então é diferente, por exemplo, de Guaratinguetá. Em Guaratinguetá você tem uma escola militar que, além da instrução de controle de tráfego aéreo, como é feito o controle de tráfego aéreo, você tem toda a instrução militar também, como marchar, como se comportar como militar, o uso de uniforme, essas coisas todas. Toda a doutrina, né? Isso é o que difere da escola nossa em São José dos Campos, que forma os civis, então você já não tem essa parte militar. Por isso que demora 2 anos, por exemplo, para você formar um militar em Guaratinguetá. E vocês, o curso seria de quanto tempo? De 1 ano. 1 ano. 1 ano. E com uma carga horária, o que, diária, ou 5 vezes por semana? Você tem 5 vezes por semana, você tem no período da manhã e da tarde. Às vezes você pode extrapolar um pouco esses horários, a carga horária é dada ali durante o planejamento, você faz uma carga horária específica dependendo dos meses que você vai estar lá fazendo esse curso. Você consegue adequar. Isso, porque você tem feriados em determinados períodos, tudo que você precisa adequar a sua carga horária. Então ali dentro você fica em regime praticamente de semi-internato e você tem todas as aulas referentes a controle de... Você não dorme lá, não pernoita lá? Você não dorme lá. Tem alojamento lá? Não tem um alojamento lá. Você pode escolher ou dormir internamente ali na instituição ou fora nos hotéis que a empresa proporciona.
E você presta um concurso para entrar lá ou presta como o concurso que você prestou para algum lugar específico e é mandado para lá para fazer o treinamento? Exatamente isso. Você vai num lugar, você presta o concurso para aquele lugar e você vai sabendo que você vai voltar para aquela localidade. Então a formação já é por conta da União? Ela é direcionada por conta da União para você voltar para a localidade em que você prestou o concurso. Mas ela já é bancada pela União? Não pode chegar uma pessoa e falar, eu gostaria de fazer um curso aqui no ICEA. Não, pagar o curso e fazer. Não. Tem que ter uma empresa. O nosso curso ele é pago pela empresa, não pela União. Pela União é pago o pessoal que é militar. Sim, pela empresa que você diz, pela Infraero. Pela Infraero, que é a União, no fim das contas. Que é uma empresa de economia mista, então ela consegue arrecadar e pagar. Ah, entendi. Então você tem, por exemplo, a Infraero, ela banca esse curso. Ela banca. E você vai para lá e volta para a mesma localidade que você Então a única maneira é através do concurso da Infraero. Ou da Infraero ou de uma outra empresa que tenha estações que possam te atender em relação ao controle de tráfego aéreo. Por exemplo, privada, Porto Seguro. E você tem algumas empresas, a IACIT talvez, ou uma empresa que tem algum tipo de ligação com o controle de tráfego aéreo ou com a parte de proteção ao voo. Que legal. É uma curiosidade isso pra gente, é uma coisa que parece tão óbvia, mas pra gente aviador, eu tenho certeza que pro grande público não aviador não sabem qual que é esse caminho, né? Do mesmo jeito que me perguntam, mas como que você faz? Tem que ir pela aeronáutica? O que é aeroclube? O que hoje tem universidade e tal? É uma coisa que gera uma curiosidade muito grande. Hoje você tem que ter um vínculo com uma empresa que tenha ligação com proteção ao voo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei o nome da empresa, mas em Rio Preto, por exemplo, a parte de informação de voo lá e alerta, informação de voo e alerta de Rio Preto é feito por uma empresa, eu não sei qual o nome. E essa empresa, ela banca o pessoal que vai fazer o curso em São José dos Campos. Interessante. Achei que não é nem Infraero e nem a Força Aérea. O da ESP não é o da ESP também? Não, é uma empresa particular que presta serviço. Isso, mas tem que ter algum vínculo para que possa ser feito os cursos lá em São José dos Campos. Legal. E acontece ao longo do caminho, alguém migrar? Um civil migrar para o controle militar, ou vice-versa, militar para o controle civil? No meio do caminho não, durante o curso não. Você tem alguns períodos de carência que você tem que cumprir. Certo. Eu sei que o pessoal militar tem esse período de carência para depois ele dar baixa e entrar para um órgão civil. E o órgão civil você tem que prestar o concurso novamente. Você tem que começar tudo praticamente do zero. Miron, então voltando, o Paulo falou da questão da responsabilidade e do status da Torre de Guarulhos, né? Eu queria que você dissesse assim, pessoalmente, mesmo com relação ao seu dia a dia, o que você experimenta dos controladores colegas, você foi supervisor da torre durante muito tempo, o que significa ser controlador na maior torre da América Latina em termos de movimento e de projeção realmente? Eu tenho muito orgulho, eu sou aliás, suspeito em falar a respeito da Torre de Guarulhos. Eu fui chefe 2 vezes da Torre de Controle. Eu fui supervisor durante quase 20 anos da Torre de Controle de Guarulhos. Então eu tenho muito orgulho dos colegas que estão lá, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ali naquele ambiente. Hoje você tem uma geração nova entrando e assim, eu sou de 2 gerações para trás, então a gente sente algumas diferenças em relação a isso, principalmente em relação à parte do controle, que ele modificou bastante. Então você tem novos equipamentos, você tem novos procedimentos, então você tem bastante coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo e você tem que saber gerenciar essas coisas ali. E hoje a geração nova que está chegando, ela tem bastante propriedade para isso, eles conseguem fazer isso muito bem.
Eu já cheguei já me aposentando porque eu achava que ia chegar um ponto que já ia ser muito difícil para mim. Coisa muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Tem um ditado que nos gamers fala que é go hard or go home. Go hard or go home. Acho melhor eu ir para coisa de casa. videogame mesmo. Aliás, essa é uma das perguntas que a gente ia fazer, né? Você começou 32 anos atrás, é isso, em Guarulhos? Isso, 32 anos atrás. Muita coisa mudou, tanto em termos do volume de tráfego em Guarulhos, quanto da tecnologia disponível para vocês. Tem como você falar um pouquinho disso? Primeiro do volume de tráfego, eu lembro, se não me engano, 32 anos atrás, tinha muito menos voo noturno. Como que era? Como mudou o volume de tráfego nessas 3 décadas? Sim. E a tecnologia disponível para vocês na prática ali? O que você poderia citar para a gente? Eu já cheguei a pegar um volume de tráfego de 500 movimentos dia. Já peguei também, antes da crise, 1.200 movimentos dia. Hoje a gente está em torno de 800, 900 movimentos dia. 1.200. 1.200. Foi o máximo que você pegou? Foi o máximo. 1.300 foi o máximo que eu peguei. Parece. É bastante tempo, bastante aeronave. No período da madrugada, a gente sempre teve um volume razoável, porque toda a parte de cargueiro, postal, voa nesse período. Só modificava o tipo de aeronave. Hoje em dia a gente vê alguns 727 voando, 737 fazendo cargo também, e na época a gente trabalhava com Fokker 27, com os Caravans fazendo postal. Então era diferente, mas o volume era um pouquinho maior, justamente porque as aeronaves jornal, né? Isso, ou peças para fábricas. Muitos que estão assistindo aqui, muitos associados nossos, estavam nesses aviões. Com certeza, com certeza. E assim, o volume era um pouquinho maior porque as aeronaves eram menores e você precisava de um maior número de aeronaves para transportar o mesmo volume de carga que você praticamente tem hoje transportado por aeronaves de maior porte. Eu particularmente passei pela transição, do que era convencional para o que é eletrônico. Foi uma época muito difícil, porque você tinha que trabalhar com os dois sistemas acoplados. Quando foi isso, mais ou menos? Há uns 5, 6 anos atrás terminou essa transição. 5, 6 anos atrás foi o término dessa transição. Ela demorou uns 10 anos aproximadamente. Então você tinha, por exemplo, você trabalhava com as fichas de progressão de voo, onde você anotava tudo que o voo fazia, você anotava no papel. Hoje você já não faz mais isso, você trabalha com o sistema eletrônico. O sistema eletrônico ele já tem todas as variantes, você só dá o clique e ele vai te dando as opções para você selecionar o que você quer dentro de uma strip de progressão de voo. O pessoal da nova geração faz isso com bastante rapidez. Eu não sou tão rápido, mas eu ainda consigo. Mas se você der uma strip de plaquinha para empilhar ali, eu fico doido, não né? mais. E foi justamente o problema da transição. Você tinha, por exemplo, as fichas de papel, em que quando estava na transição, o sistema novo eletrônico caía, você tinha que voltar ao sistema antigo, que era o de strip de papel. O pessoal novo não sabia nem quais os campos que ele deveria preencher naquela ficha. Então daí os mais antigos eram acionados para poder fazer aquela transição. Porque durante a transição a gente teve um período em que a gente era treinado só para se adaptar ao novo, mas nunca para o backup do velho que você iria precisar. Uma hora, inevitavelmente. Sem dúvida nenhuma, e aconteceu várias vezes. Hoje em dia o backup já está. O backup, você tem o sistema eletrônico e o backup já é eletrônico também. Então você já não tem mais esse problema. Mas nessa época que a gente trabalhava com o eletrônico e o backup sendo de papel ou convencional, era muito difícil, porque você tinha que deixar atualizados os dois sistemas ao mesmo tempo. Então você tinha uma carga de trabalho muito maior. Hoje você diria que a torre de Guarulhos está num nível tecnológico, nível humano eu tenho absoluta certeza, mas um nível tecnológico comparável às torres mais solicitadas e providas de tecnologia do mundo? Sim, só que a gente agora já não está mais num período de transição tecnológica, a gente está num período de transição administrativa. Então a gente está esperando essa transição acontecer
para que os nossos sistemas, que tem toda a tecnologia embutida ali, toda a tecnologia engajada ali, ela precisa de upgrades. E a gente investimento constante. Exatamente. E como a gente está nessa transição da parte administrativa, a gente perdeu 1 ou 2 upgrades para trás. Então a gente está se suportando com a tecnologia que a gente tem e com a qualidade de controladores que a gente tem. Legal. Mas a gente está esperando. Eu acho que isso vai acontecer em breve. Bom. Miron, seja na fase anterior, seja na transição, seja agora, quais foram as situações mais inusitadas ou mais críticas? Enfim, você se lembra de noites ou dias em que a coisa ali pegou e ficou na tua memória ali? Você tem algum caso legal para nos contar que não seja sigiloso, digamos assim? Não, eu tenho, inclusive eu já contei diversas vezes essa situação. A gente hoje já não existe mais, por exemplo, voos de esquadrilha. E esse dia particularmente me marcou bastante por essa situação. Foi a primeira situação de uma emergência certa que eu encarei. A esquadrilha ela vinha para pouso e ela vem numa sequência. Esquadrilha da Fumaça? Não, esquadrilha do 4º Esquadrão, que operava em Guarulhos. Hoje já não opera mais. A base era de São Paulo. Isso. E o terceiro da esquadrilha pegou um urubu. E eu estava na posição torre. E o piloto ele declarou a emergência dizendo que tinha... Que equipamento que era? Era um bandeirante. Um bandeirante. E ele já chamou em emergência e eu tive que tirar o restante da esquadrilha para um setor e efetuar o pouso do terceiro na sequência. E é muito difícil você fazer isso porque você descontinua toda uma operação e você tem no meio da sequência, o meio da sequência exatamente, eram 5 aeronaves, no meio da sequência é o que tinha atropelado o urubu. O Bird Strike foi com esse terceiro. E ele pousou, e depois que ele pousou, ele ligou para a torre e falou: cara, eu atropelei um urubu aqui, ele entrou, na hora ele não tinha falado, só depois que ele telefonou que ele falou qual era o tipo da emergência. Ele falou que o urubu entrou entre ele e o copiloto, entrou arrebentando tudo, quebrando tudo ali. Com relação então aos desafios inerentes ao cenário que você opera, né? Como controlador de tráfego aéreo em Guarulhos, a gente pode citar de cabeça como ameaças, né? Você tem o próprio pássaro que a gente falou, né? Agora tem a questão dos carcarás. A gente teve que refazer aqui uma parte da filmagem, mas eu tinha contado aquele caso que eu não sei se foi a Nath, alguém que foi a controladora, né, que tinha aquele monte de carcará. O Paulo falou que ia cortar depois, mas as brincadeiras entre controlador e aviador, a gente vê muitos carcarás agora parados. Um dia eu, na Bravo, indo cruzar a 9 da esquerda, falei que tinha aquele monte de carcará, 30, 40, avisei a torre, daí a controladora falou: não se preocupe, comandante, estão olhando a beleza da sua aeronave. Eu falei: eles também são muito belos, eu só acho que o voo deles vai ser mais perigoso do que ela. Ela falou: dá uma brincadeira, comandante, estamos pedindo para o pessoal da Gru Airport verificar. A gente sabe que tem então os pássaros, tem os balões, tem o fato da quantidade de movimentos, são muitos movimentos, né? Temos picos de mais de 1000 movimentos por dia, como você falou, o relevo, a meteorologia, que você também já tinha comentado, e a questão da própria fadiga do controlador, da falta de uma regulamentação própria para a categoria, né? A questão dessa transição administrativa. Então, a pergunta justamente era como vocês lidam com os balões, mais especificamente, já que a Abrapac tem um papel muito atuante nessa área, um papel de destaque junto à sociedade, junto à questão de divulgação do perigo, da ameaça do balão na atividade aeronáutica. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente. A gente tem tantas filmagens de balões caindo em Guarulhos, como que vocês lidam com isso e que trabalho vocês fazem com isso?
E dentro desse cenário, de todas essas ameaças que a gente citou, o que mais precisamente você considera que afeta hoje o controlador de tráfego aéreo em Guarulhos especificamente? Bom, da parte do perigo que os balões apresentam ali, a gente tem um pensamento quase igual a de todos os pilotos. A gente tem pouca ação a ser feita em relação a isso. A gente fica de certa forma até impotente em relação a esse perigo dos balões, e isso em determinadas épocas do ano acontece com bastante frequência. Por folclore a gente sabe o que acontece, mas o piloto estrangeiro ele não conhece muito do nosso folclore, e às vezes ele se assusta com determinado número de balões que ali tem, e ele pergunta para a gente se a gente tem conhecimento daquilo, se a gente pode interferir de alguma forma, quem autorizou aquele tipo de ação. E Você se lembra de algum caso específico, assim, um piloto estrangeiro falando alguma coisa na fonia ali? Lembro de um caso bastante emblemático de um 747 de uma empresa estrangeira, uma empresa alemã, ele vindo para pouso, e o balão subiu praticamente na cara dele. Ele teve que realizar uma manobra evasiva e tocou o chão. E ali ele perguntou para a gente em inglês se a gente tinha conhecimento daquilo, se nós tínhamos autorizado e se o balão era tripulado ou não. E depois ele falou mais alguns impropérios em alemão que a gente não conseguiu saber o que ele disse, mas ele deve ter xingado alguém. Quer dizer, a coisa do balão, nós no Brasil estamos acostumados, infelizmente, com isso, mas esse teu exemplo mostra que é inconcebível, né? No mundo inteiro as pessoas olham para aquilo e falam, que coisa é essa, né? Uma maluquice, né? A gente fica esperando, inclusive, das autoridades algum tipo de ação, a gente não sabe o que eles podem fazer ou se já estão fazendo, mas é um perigo latente e constante ali, principalmente na área de Guarulhos. Mesmo sendo o nosso aeroporto, por vezes é inconcebível porque a gente sabe que quem está realizando esse tipo de ação muito próximo do aeroporto está fazendo de uma forma bastante perigosa e irresponsável, com certeza. Você até falou para a gente agora há pouco que existem ações lá de próprio Guarulhos, do próprio aeroporto de vocês, né? Sim, a gente teve uma época do ano que a gente fazia algumas visitas nas escolas das proximidades do aeroporto, tentando, pela parte educacional, tentar transmitir qual o perigo real que aquilo causava ali no aeroporto, nas operações do aeroporto. Tentando passar para as crianças de uma escola como que o perigo do balão, ele solto ali próximo do aeroporto, poderia causar um acidente ou ter um impacto em relação à nossa operação ali. A gente achava que, através das crianças ali, eles pudessem levar às suas famílias esse tipo de perigo, e que, mesmo sendo cultural, um trabalho de base, né? Exatamente, que isso fosse minimizado ou mitigado de alguma forma. Eu bati nessa tecla do balão, nós já tivemos uma conversa anterior aqui com o Miron sobre isso, em função da atuação da Abrapac, participando de comitês em várias instâncias, fazendo campanhas públicas, né? Mas agora eu queria que você, mais especificamente com relação ao controlador de tráfego aéreo de Guarulhos, considerando-se o balão também, mas todas essas outras ameaças que a gente citou, como você, ou qual o maior desafio que você considera hoje, seja operacional, administrativo, mas o que hoje se apresenta como um desafio que consome mais energia e preocupação do controlador de tráfego aéreo? São várias situações que o controlador ele tem que vivenciar no seu dia e ele tem que tentar gerenciar de alguma forma. No entanto, hoje o que mais preocupa é realmente a transição administrativa que está passando a partir de navegação aérea. Então a gente está esperando a decisão e a definição do que vai acontecer com a parte de controle de tráfego aéreo, principalmente a parte de controle de tráfego aéreo civil, que é o caso da Torre de Controle de Guarulhos,
A gente está esperando as definições e as decisões serem tomadas e essas definições e decisões serem transmitidas, repassadas para quem está na ponta, na parte operacional, conhecer realmente como que vai ser essa transição, qual o impacto que ela vai causar, como que o controlador ou qualquer outro operador da parte de navegação aérea pode se preparar para isso. Isso a gente não tem recebido atualmente. Então a gente precisa dessas informações o mais rápido possível para que todo mundo possa se preparar e possa tentar levar na sua rotina diária, tentar se ajustar a esse novo momento. E se desenvolver de acordo. Exatamente. É esse desafio maior hoje em dia. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? Como as coisas estão ligadas, né? Operacionalmente e administrativamente não tem como distinguir uma coisa da outra num cenário tão complexo, tão cheio de variáveis. É isso aí. Miron, me diz uma coisa, você chegou agora aí à sua aposentadoria, né? São 33 anos, 32 anos em Guarulhos. Em Guarulhos. 32 anos. E de carreira 34, 35. 35 anos. A gente, na minha pesquisa aqui antes dessa entrevista, claro, a gente sabe que todos os pilotos aqui praticamente conhecem você, tem uma admiração muito boa. Aliás, muita gente cita até uma coisa do seu tom de voz, que é um tom tranquilizante, né? Uma coisa assim super... o piloto... friendly, acolhedor, etc. Nesse tempo todo, apesar de você estar em contato com os pilotos só na fonia ali, você fez amizade com pilotos, você conheceu pilotos, fez amizade com a comunidade de aviadores? Muitos, eu tenho muitos amigos pilotos, está aí o Daniel que não me deixa mentir, e são grandes amigos, bons amigos, eu tenho a maior admiração por eles. No meu último dia, no dia 12 de março, que foi a minha despedida, eu pude sentir todo esse carinho, pude presenciar ali todo esse respeito que os pilotos têm por mim, têm pelo controlador de tráfego aéreo. Eu fiquei muito honrado, muito lisonjeado. Foi um dia sem... Na verdade, você conseguiu trabalhar? Não consegui trabalhar direito. Eu tive que ser rendido nas posições operacionais para poder render uma posição especial, só para receber as homenagens ali. Ficou alguma frequência Miron? Como é que Ficou foi? uma frequência Miron aberta ali, especificamente só para as felicitações. Foi sensacional. O pessoal comentou que decolando de Congonhas também, você falou. O pessoal chamando ali na frequência, alguns em rota chamando também, dando os parabéns. Dia de festa. Foi dia de festa. Eu profundamente não estava voando nesse dia, viu, rapaz? Muito. Estrangeiros também. Teve uma aeronave da Qatar, o piloto Brazuca chamou também, deu os parabéns. Eu falei, cara, como que ele ficou sabendo disso? E os outros controladores fizeram bolinho, fizeram... Me receberam muito bem, meus colegas, como sempre, sensacionais. A gente no dia a dia, a gente não percebe o carinho que a gente nutre um pelo outro, porque passa dentro da rotina e você não consegue ter o tamanho, a dimensão disso tudo. Mas no último dia eu pude perceber esse carinho, esse respeito, e eu fiquei muito lisonjeado. Aquela noite eu não dormi. Foi sensacional. Sensacional mesmo. Eu até hoje eu fico meio perdido na gratidão, porque eu acho que é de menos e eu precisava muito mais da gratidão. A gente é muito grato a você. Eu fiquei muito lisonjeado e honrado, com certeza. Que legal. E a gente soube também que existem mais 3 controladores que se aposentaram com você. A Luzia, o Reinaldo e o Luzimar, não é? Dilusmar. Dilusmar. Luzia. A Luzia e o Reinaldo. Então, isso. 2 controladores homens e 2 mulheres. Não, 2 mulheres e um homem. Não, 2 homens e 2 mulheres, isso. Com você. 2 homens e 2 mulheres. Isso. Miron e Reinaldo, Dilusmar e Luzia. Precisa ter nome de artista para trabalhar lá. Dilusmar, Miron. Só nome difícil. Eu estou falando isso, em breve deve ter alguma homenagem aí na internet para eles também. Hashtag fica a dica. Mas a gente também rende a eles a nossa homenagem, assim como a todos os controladores de tráfego aéreo. Tivemos algumas aposentadorias. Pessoas sensacionais, inclusive. Muito bom. A gente espera recebê-los um dia. Não os conheço pessoalmente, mas
Com certeza já nos falamos. Com certeza. Tivemos também alguns controladores do APP São Paulo que se aposentaram recentemente. Então fica a nossa homenagem aqui, através do Miron, representando a todos, a nossa gratidão e admiração por uma carreira impecável e tão fundamental para a nossa carreira de aviador também. Obrigado. Né? Agora, que bom, eu vou esclarecer aqui uma coisa. A gente teve um probleminha técnico aqui, a gente já tinha gravado uma parte da entrevista, o finalzinho, e tinha coisas interessantíssimas, a gente está repassando com o Miron aqui, que a gente teve um probleminha técnico, mas eu já tinha dado uma gafe, eu tinha falado o de Luzmar. De Luzmar. É a de Luzmar. Então, é de Luzmar. Eu tinha falado é a de Luzmar. De Luzmar, perdão, tá aqui corrigido. Então, nessa edição, a de Luzmar já está sendo refeita a gafe que eu tinha deixado para trás lá, que o Miron, muito elegantemente, tinha meio deixado. Até porque ele fez uma cara meio estranha, foi só que eu falei o nome errado, mas não, falei o gênero errado. A de Luzmar, está corrigido. Pronto. E Miron, eu me chamou muito a atenção essa questão que você falou, administrativa, essa questão, né, a profissão de controlador de tráfego aéreo no Brasil ainda carece de uma regulamentação. A gente sabe que a gente tem algumas peculiaridades em função da carreira militar, então também respeitado isso com todo o apreço que a gente tem pelo militarismo e pela carreira militar, mas existem os controladores civis que ficam às vezes um pouco numa zona cinzenta com relação à regulamentação. Então, sem demagogia, a gente coloca toda a estrutura da Abrapac em nome dessa diretoria. Espero que das próximas vindouras, imagino que eles também terão uma filosofia muito parecida com essa, porque essa filosofia é do grupo de associados da Abrapac, é do nosso staff, dos nossos funcionários aqui. Nós colocamos essa estrutura à disposição para ajudar no que for preciso. A gente já passou por momentos cinzentos, onde a gente não sabia exatamente como prosseguir, e a gente prosseguiu através da união e de uma abordagem técnico-científica apaziguadora e conciliadora, não polarizadora, né? Então a gente está aqui para ajudá-los no que precisar, para fazer as pontes necessárias, para dar o suporte necessário, seja aqui com o Paulo na parte de comunicação, a Priscila na parte jurídica, o Alfredo na parte de safety, né, a Thaís em toda a parte estrutural aqui e logística, a Aida e a Néa na parte financeira e administrativa. Usem nossa estrutura, nós somos irmãos de profissão e de paixão, como eu disse, então por favor sintam-se à vontade. Você como nosso representante nesse momento dos controladores, mas nós temos tantos amigos em comum, controladores de tráfego aéreo. Saibam que a Abrapac está aqui sempre ao lado de vocês, de coração, não é da boca para fora. Muito obrigado. A gente precisa mesmo desse apoio, principalmente conhecendo a história da Abrapac. A gente sabe que pode trilhar por esse mesmo caminho. A gente sabe do tempo nebuloso que vocês passaram em relação a essas coisas, e é bastante semelhante aos tempos que a gente está vivendo agora na parte de controle do tráfego aéreo. Quem sabe não seja a solução para a gente resolver algumas questões relacionadas à parte de controle do tráfego aéreo, à parte de navegação aérea. Para a gente é muito importante esse tipo de apoio, e a gente recebe com maior carinho e agradecendo bastante. Muito obrigado. Que legal. Estamos às ordens. E a gente aproveita para agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer, uma honra, um privilégio recebê-lo. Esse espaço aqui continuará aberto, né? Fica aqui a nossa homenagem a você, a todos os controladores aéreos do Brasil, né? Que fazem muito pela sociedade brasileira, em qualquer âmbito que seja. Fica a nossa gratidão de verdade. E também uma singela homenagem também a de Luzmar, a Luzia e ao Reinaldo, que se aposentaram junto com você. O nosso fraterno abraço. E seguimos juntos. O Miron vai fazendo um podcast para a gente, bem legal, falando de práticas e questões bem inerentes à relação controlador-aviador no âmbito operacional da Torre de Guarulhos. Né? Combinado, é isso. Em breve, então, vou falar algumas particularidades da operação de Guarulhos.
Vou repassar para o Daniel, para o Paulo aqui, eles fazem uma análise do que a gente pode falar ali, o que a gente vai falar. Aí você pode falar tudo, rapaz. Então, 5 a 10 minutos de prosa à vontade. Então pronto, mas em breve a gente vai combinar isso daí. A casa é sua. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Então tá bom, é isso, aviador. Fique de olho aí nas nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, também aqui no nosso canal do YouTube e, claro, no nosso website www.pilotos.org.br, onde você tem todo o conteúdo mais legal aí sobre aviação civil. Valeu, obrigado!